E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 11h32, 29/10. Vamos aí para a nossa segunda análise do mercado, né? Agora a gente vai falar do mercado brasileiro. Algumas ações aqui a gente está monitorando. E é isso. Vamos lá, né? No finalzinho aqui desse vídeo aqui, eu vou deixar lá o cardzinho para o do Bitcoin, né? Que a gente acabou de fazer a análise aí, para que esperar das próximas semanas aí para o nosso Bitcoin. Beleza? Então deixa aquele likezinho aí, galera. Compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Bom, galera. Olha só, olha o que aconteceu com o nosso querido menino, nosso querido menino. Cara, vocês sabem que eu não tava acreditando na alta, né? Eu sempre falo assim, pô, eu não tô acreditando nessa alta aqui tá meio confuso e tudo. Vale aí, ó, vale aí pra buscar lá quem tá falando, né? Vale não, Petrobras, ó, Petrobras não, Vale, olha lá, viu, galera? O que eu falei quando o mercado tava aqui? O que eu falei? Que aqui era o que? Região de compra, que era viável comprar, Vale. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar pelo maior. Vamos saber o que aconteceu logo na sexta, né? A sexta, cara, foi cabulosa, né? Eu não operei, né? Fiquei de fora, o mercado até abriu um gap de praticamente, sem gap, né? Praticamente. Ficou brincando aqui nessa região aqui, ó. Deu algumas barras vermelhas de elevada ali, depois despencou. Já dava venda, né, cara? Dava venda. O negócio que essas POCs aqui ia poder querer atrapalhar aqui essas vendas, né? Porque se tu for botar no que é, houve muitas barras vermelhas ali, cara, ó. Barra vermelha, perdendo as duas, sinal claro aqui de venda aqui pelo M1, se tu não olhasse o M5, mas se tu fosse olhar o M5, talvez a gente ia ficar até eu ia ficar com medo de vender aqui no M5 nessas regiões, né? Mas é isso aí, vamos que interessa, né? Vamos ver com a base disso aqui, vamos ver o que a gente tem de análise aqui. Engraçado que a gente, ó, perdeu a DIPS nesse ponto, então aqui a gente foi aqui para cima, né? Aí depois voltou novamente aqui para baixo da DIFES. Então essa DIFES aqui não vai me servir mais, não quero mais ela, vou separar dela, certo? Então vamos lá, galera, vamos ver o que aconteceu aqui com o BOV. A gente sempre começa do maior para o menor, né? A gente começa aqui logo pelo BOV 11, para saber o que está acontecendo. Então o BOV 11 teve uma recuperação muito boa, a gente teve uma recuperação muito boa na quinta-feira, dia 26/10, se eu não me engano é quinta, obviamente no gráfico diário, então quinta-feira. Só que depois devolveu, né, galera? Devolveu praticamente quase tudo, quase toda essa alta aí, né? Algumas pessoas dizem que foi algumas declarações lá do Lula, mas vocês sabem, né, o que eu acho sobre isso, beleza? Então, aí o mercado, ele rompe a região de 110,59, tinha tudo para bater ali 112, e quem sabe rompeu o 112 para a gente buscar a próxima expansão. Mas aí ele veio rasgando o 110,59, abaixo de 110,59, então a tendência é buscar 108,90, que está praticamente bem perto, né? E quem sabe romper o 108,90 e vir buscar o tão sonhado 105,61, que eu tô falando para vocês aqui desde muito tempo, né? Desde essas barras aqui, ó, essas barras aqui, que a gente for rompendo aqui para baixo e tudo, teste de demanda mal sucedido. Então, assim, a princípio, o BOVA 11 aqui, a tendência é buscar 108,90, a gente está em 109,85, né? E quem sabe romper 109,90. Beleza? Então aqui a tendência maior aqui do BOVA 11 é buscar esse patamar aqui, o primeiro patamar 108,90, e ver como é que vai se comportar quando chegar nesse patamar. Certo? Com isso, né? Com essa quedinha aí do BOVA 11, vamos ver que interessante. A Petrobras, como eu falo para vocês, região de 36,32 é uma região de resistência, então a gente não ganhar essa região aqui, teoricamente o preço vinha buscar 34,38, né? E aqui é o que está acontecendo aqui com a nossa querida Petrobras, né? Petrobras, quem sabe, vai bater ali os 34,38. De qualquer maneira, isso é uma correção normal aí do mercado. Tranquilo? Nada demais ainda até o momento, né? Depois eu vou ver isso aqui lá no TradingView, que eu acho mais sensível, tá? E a Vale não, galera. A Vale subiu, né? Então, para quem viu aí as análises, aí, principalmente quando tava aqui com essa barra amarela, né? Nesse dia aqui na Vale, vocês sabem muito bem que eu tava falando de Vale, né? Que essa região aqui era uma região de compra, né? Só que aí era bom esperar romper aqui essa barra para cima, que era a região de compra. O mercado disparou, cara. Foi bater 67,57, né? Ele chegou a bater ali 61,61 e agora começou a subir. Então, por que dessa coincidência, né? E sempre quando bate nessas regiões sobe. Pô, a gente tem um range aqui, a gente tem aqui a concentração de volume, né? A gente tem outro rangezinho aqui. Então, cara, é quase, né? 100%, quase 90% de certeza que o mercado nessas regiões aqui ia subir, né? Mas ia depender muito do BOVA 11.
E o Bova 11 não performou muito bem na sexta-feira aqui, mas a Vale fez uma barra aqui amarela, uma barra de fluxo elevado, né? Contrariando aqui o que aconteceu com o Bova. Né? Tranquilo, beleza. Então isso aqui é um ponto interessante. O ponto interessante, na verdade, é esse aqui, né? E geralmente sempre falo antes do movimento acontecer para vocês. E aí, galera, Petrobras, falei, depois eu vou ver outra coisa, né? Então vou falar muito, né, sobre isso, eu vou falar mais quando for voltado para isso, tá? E agora a gente vem pro mini índice, cara. O mini índice, ele fez um movimento também totalmente contrário, né? Ele teve essa queda aí começou a que horas essa queda? A gente teve essa queda aí, começou, na verdade, ó, começou aqui, lá para as 10h31, né? Geralmente é no tempo que, é no tempo que tá abrindo os mercados e tudo, né? Então vamos lá, vamos pro mini. Então o mini, ele chegou a bater ali os 116.395 e voltou. Só que engraçado que ele fechou acima dos 114.940. Então é um ponto que a gente pode levar em consideração, né? Esse ponto 114.940 é um ponto que o mercado fechou. Então ele fechou acima desse ponto. Então significa que acima desse ponto aqui é interessante. Ele até veio bater ali 114.270, só que ele fechou acima dos 114.940. Então isso é interessante, tá? E olha que interessante também que a gente foi fazer um teste de demanda novamente em cima daquela barra de fluxo elevado que eu falei para vocês. Essa barra aqui foi um posicionamento institucional. Então essa barra, ela veio testar praticamente ali a máxima dela e depois voltou, né? Tudo. Então significa que deixa claro pra gente aqui que tem gente posicionada aqui, sim, defendendo suas posições. Só que o preço realmente fechou acima dos 114.940. Isso é muito importante, só que a gente vai entender isso no intraday, para entender melhor a situação. Então assim, a situação do Bova é, o mercado vem buscar 108.90, né? A princípio, né? A não ser que rompa aqui 110.59 para cima. O Bova, na verdade o índice, ele fechou acima dos 114.940. Então, teoricamente, eu tenho uma força mais compradora, ainda mais porque deixou aqui essa barbinha aqui, né? Deixa essa sombra. Mas beleza. Será que isso aí dá a entender que a gente fez uma absorção aqui mesmo? Aqui o mercado vai para cima, buscar o 116.395? É isso que a gente vai entender na intraday. Então, quando a gente bota um gráfico intraday aqui, teve essa queda aqui, a barra de fluxo elevada aconteceu 10h30. Depois disso aqui, a gente teve o que eu sempre falo aqui para vocês, ó, 50% da barra, que eu acabei de falar no Bitcoin, é o teste de demanda. Tá vendo que o Bitcoin fez uma barra elevada, só que o preço está acima? Essa aqui fez uma barra elevada no topo, o preço veio para baixo, testou uma vez, duas, três vezes aqui e não deu continuidade. Isso aqui é um teste de demanda, galera. É um teste de demanda. Diferente do Bitcoin, que ele está fazendo teste de oferta. Aqui está fazendo teste de demanda porque o preço está rompendo aqui para baixo e veio tentar aqui superar essa barra. Então, isso aqui é um teste de demanda mal sucedido e depois desse teste de demanda, o preço veio e cai. Então é justamente isso que eu falei, essa base que eu falei para vocês lá do Bitcoin, do que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento, tá? Só que no caso do Bitcoin, a gente está fazendo teste de demanda, né? De oferta, que é o preço tentando ali ganhar essa barra aqui para baixo. O preço está acima da barra, então, né? A força lá mais é compradora. E aí o preço vem, desabe e para justamente num ponto interessante. Esse ponto interessante que que o mini parou, foi justamente uma POC de -3 no posicionamento do dia 25 de outubro, né? Tem um institucional aqui nessa região, praticamente 3 institucionais nessa região aqui. Então, se eu for levar em consideração isso, talvez faz sentido eu acreditar que lá no mini índice, no gráfico diário, realmente está em nível de suporte. Porque se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, e eu tenho praticamente 3 níveis, né? 3 níveis de POC aqui. Então, seria muito importante eu acreditar que o mercado, para romper essa região e vir buscar outros patamares, a gente tem que passar por esses 3 camaradas que estão aqui. Dia 25, dia 23 e dia 20 de outubro. Esses são os camaradas que estão segurando o mercado desde aqui, tá? Então, assim, a princípio o mercado fez aqui um teste de oferta em cima dessa região, tá? E aí o mercado não encontrou uma oferta suficiente, ele pega e faz a retomada de alta. Só que agora a gente tem aqui um parêntese, né? Porque a gente tem aqui uma POC de D-2 passando nessa região e essa POC de D-2 aqui passando nessa região, praticamente o preço está em cima dela. Então, será que a gente vai defender as posições e jogar o mercado para baixo, romper nessa região, vindo com a tendência de queda aí para as próximas semanas, né? A próxima semana, na verdade? Então, a gente tem que ser bastante técnico para ver isso, né? A gente não está, primeiramente, a gente não está aqui para acertar os movimentos, né? A gente está aqui justamente para tentar ser o máximo lucrativo. Então, independente do que a gente falar aqui,
né? Eu quero que vocês entendam isso, beleza? Então vamos no gráfico de 1 minuto para a gente entender mais ou menos o que está se passando e saber se teve algum momento aqui interessante aqui, alguma coisa que me faça a pensar diferente do que eu estou pensando. Então é interessante, a gente rompeu uma barra de fluxo elevada, essa barra de fluxo elevada aqui foi do dia 25 de outubro, foi uma barra elevada. Se eu for colocar em consideração ela, vamos diminuir mais, ela foi a maior, vamos ver, essa barra aqui, se for botando que ela é a maior de todas. Desses últimos 3 dias, desses últimos 2 dias, ela é a maior barra. Se eu for pegar aqui, ó, não tem uma barra desse tamanho. E a gente está rompendo essa barra. Isso é interessante em que hipótese aqui, né? Porque isso aqui é interessante. Pô, a gente está perdendo uma barra de fluxo elevado, o preço ficou acima aqui, distribuiu seus ativos aqui. Desde essa barra aqui, cara, o mercado distribuiu, ó. Desde essa barra aqui, que dia foi isso? Ó, dia... Não, peraí. Dia 25, né? Dia 25 aqui o mercado aqui, ó, pegou, distribuiu, não rompeu a última barrinha lá, ó. Tá vendo? Era até para eu ter deixado aqui uma barra e acabei não deixando. Acho que eu não fiz análise. É isso mesmo, acho que eu não fiz análise para vocês nesse dia. Enfim. E aí o mercado, o que a gente tem que entender? O mercado tá perdendo um ponto muito interessante. Esse ponto aqui não era para ser perdido. Tá perdendo. Então, possivelmente, a gente pode ver teste de demanda em cima dessa região. É praticamente aqui nessa região aqui, ó. O mercado andar aqui e fazer esse movimento. Porque uma vez que foi perdido esse nível de suporte, ele passa a ser a resistência nessa região. E o mercado pode fazer esse movimento aqui, certo? Então, aqui, pelo gráfico de 1 minuto, eu tenho isso em mente. Se eu for colocar aqui esse fractal, ele está mais ou menos aqui, ó. E o preço também está abaixo do fractal. Então, não é interessante. Para o gráfico de 1 minuto, isso aqui não é interessante, tá? No gráfico de 5 minutos, já é mais tranquilo, né? Porque eu tenho níveis de scores institucionais justamente em alguns pontos. Esse primeiro ponto, tá aqui é onde o preço está praticamente. Eu tenho esse segundo ponto aqui também, né? Esses são pontos interessantes. Fora esse ponto aqui também, né? Que é praticamente dupla nessa região. Então, cara, a gente está aqui espalhado, bem complicado, porque a gente está muito preso aqui entre praticamente 1, né? 2, 3 aqui, que é do mesmo dia, né? E esses camaradas que estão aqui também, dos últimos 3 dias. Cara, assim, muito enrolado falar alguma coisa para vocês, mas eu vou falar aqui o que eu acho que seria mais confortável para eu fazer a operação. Se eu vou fazer a operação segunda-feira, eu não sei. Esse tipo de padrão que eu não costumo muito operar, porque a gente está muito perto de POX. Isso aqui, cara, para levar violinada é muito grande. E para mim, que gosta de alongar posições, é um pouquinho complicado, né? Entender essa dinâmica. Para quem scalp, talvez seja interessante, mas para quem é um cara que gosta de fazer entrar em uma posição e sair lá no finalzinho, já é um pouquinho desgastante, né? E eu não quero passar esse desgaste. Então, assim, a princípio, eu penso em venda, mais em venda? Sim, a princípio eu penso mais em venda. Mas para eu pensar nessa venda, o que tem que acontecer aqui com o mini na segunda-feira? Eu tenho que perder esse ponto aqui que eu estou acabando de marcar, esse ponto. Então, se a gente perde esse ponto aqui, perdeu esse ponto, já era. Aí sim eu entro vendido na minha operação, tá? Se a gente vem aqui não perde esse ponto, poderia pensar em uma compra? Poderia, mas eu tenho um problema aqui. Então, se eu compro nessa região aqui, eu tenho esse risco aqui disso acontecer. Então, daqui para cá, é uma pontuaçãozinha que eu não gostaria de tomar risco. Mas, quem quiser comprar nessas regiões aqui, é uma região assim interessante, para quem acompanha volume, é uma região interessante, só que para mim não é, porque aqui o que vai me dar o quê? Quantos pontos? 500? Acho que nem 500, vamos ver aqui. Pegou daqui, opa, peraí, que coisa o negócio. Então, daqui dos 50 para ali, vai dar quantos pontos? 600 pontos praticamente, né? Então, ali, é uma quantia de ponto legal? Mas não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco. Então, assim, na minha opinião, o mercado se ele distribuiu lá em cima, só que nessa região aqui é crucial, tá? Para eu pensar em venda, ela tem que romper. Ela tem que ser rompida. Ela tem que vir aqui e romper. Mas aqui não dá para te vender nessa região aqui? Pô, se eu vendo nessa região aqui, eu vou esperar a desvalorização para chegar nesse ponto. É uma opção também. Só que essa POC aqui ela não está respeitando muito. Não sei se vocês já viram, né? O mercado chegou aqui, veio, não respondeu nada aqui. Mas é uma opção do mercado voltar aqui, eu fazer uma venda, stop aqui para tentar satisfação daqui. Chegou aqui, travo o trade no 0 a 0, posso até fazer parcial e esperar aqui na vontade divina para romper essa região. Eu estaria muito bem posicionado na venda. Tá? É uma opção. Mas aí eu não posso falar para vocês que eu vou fazer isso, até mesmo porque o gráfico está parado aqui. Eu tenho que ver um minuto, né? Então vamos dizer que aqui no gráfico de 5 minutos o mercado ele vai, né, abre dentro dessas regiões aqui,
Só que no gráfico de 1 minuto, ela me faz uma barra vermelha. Então, possivelmente, ela fazendo uma barra vermelha e perdendo o corpo dessa barra vermelha, eu entro vendido e stop acima da barra vermelha. Aí sim vale a pena eu entrar vendido nessa região, mesmo sendo perigoso. A mesma coisa que tu diz aqui? Não, aqui não, porque realmente eu não estou muito confiante aqui em alta. Ainda não continuo confiante em alta. Tá? Então, para eu fazer essa compra, para fazer essa venda, realmente, ou ela acontece aqui, com barra vermelha, perdendo o corpo da barra. Tem que acontecer isso. Tem que ter barra vermelha e perdendo o corpo da barra vermelha. Se não, eu não vendo. Tá? Ou se romper essa região aqui. Tá? Se romper essa região aqui, beleza. Eu entro vendido porque eu sei que tem muita gente para ser estopada nessa região. E isso vai entrar a oferta no mercado. E essa oferta vai derrubar o mercado ainda mais aqui. Né? E aí, sim, eu acredito que o mercado ele possa vir buscar regiões como 113 e 441. Pelo livro, vamos dizer assim, alguém fala assim, pelo livro, né? Pela técnica em si, a técnica que eu estou usando aqui para ver as tendências, que é a FiMate, quando o preço fica acima dos 114.940, que é o 50% dessa frequência, a gente espera aqui dois canais aqui perder para cima para entrar comprado. Só que eu opero o volume, galera. Então, se eu for esperar aqui o mercado ganhar 2 níveis para cima para entrar comprado, eu vou perder muita coisa e não vale a pena. Mas faz sentido, porque se o preço ele perde 2 volumes aqui, eu já tô, olha o tanto que eu já perdi aqui, entendeu? E aí meu stop não fica um stop muito saudável para mini índice, tá? Então, de qualquer maneira, se eu fosse fazer compra aqui, seria aqui, praticamente dentro de uma zona neutra, tá? Ou dentro de um canal de referência, na verdade. Então, por isso que eu não sigo muito a risca a FiMate nessas regiões. Eu prefiro só para gráficos maiores, até para ver tendência. Tá? Mas, vamos dizer que eu ia operar aqui a FiMate, né, em si. Vamos lá. E o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui, vou traçar esse fundo aqui, esse topo. Beleza? Esse fundo, esse topo. Pronto. Aqui eu ia ter uma FiMate traçada. Então, aqui seria meu canal de referência. Aqui seria a zona neutra. A zona neutra ela coincide praticamente com o nível de POC. Então é interessante. Então o que diz a regra? Pô, eu estou de um nível lá do gráfico diário, voltando 2 canais. Ou seja, a nossa primeira aqui, canal de referência, e nossa segunda zona neutra. Rompendo a zona neutra, eu tenho uma oportunidade de compra. E bate. Por que eu estaria perdendo aqui esse ponto aqui? E bate. E aí a gente teria o primeiro nível de take que está nessa região aqui. Certo? Só que aí, se eu faço isso, eu tenho isso aqui de risco, né? Vamos dizer que rompe aqui, eu teria isso aqui de risco. Espera aí. Na FiMate, eu teria isso aqui de risco, porque o preço tem que ficar fora da caixinha. E eu teria isso aqui de gain. Ou seja, praticamente aqui quase 1 para 1. E isso no índice não é muito legal, na minha opinião. Não estou falando que a técnica não é boa, é óbvio que é boa. Mas na minha opinião não vale a pena. Então, eu prefiro pegar trades desse jeito aqui, ó. Que se eu entrar comprado nessa região aqui, eu vou ser estopado com isso aqui. Se eu acertar essa operação, eu vou ter isso aqui de ganho. Aí sim, eu tenho uma simetria top de trade, tá? Mas a técnica em si, ela dá um gatilho bom de compra nessa região aqui. Porém, eu não fico confortável para deixar um stop tão longo. Então, por isso, eu não sigo a FiMate em gráfico de mini índice aqui. Tanto ele gráfico de 5, 10, 15, 1 minuto, eu não sigo, tá? Justamente por esses pontos. Até mesmo porque eu entendo quais são os pontos que eu tenho que ficar escorado. Aqui eu sei que eu tenho escora. Ah, mas aqui tu também tem escora, porque se romper aqui eu tenho mais escora nessa região. Mas como eu acabei de falar para vocês, eu não estou confiante muito nesse nível de POC, tá? Então, aqui é mais fácil eu vender do que eu comprar. Ah, rompeu aqui, perdeu esse nível novamente para baixo, a gente está dentro de uma zona neutra, vindo aqui para dentro de uma zona neutra, aqui é compra, se tu entrou comprado aqui, né? Mas para mim não. Se acontece isso aqui, para mim é venda. Entendeu? Então eu tenho minhas ressalvas contra isso, certo? Então, isso que eu quis falar para vocês, né, galera? Então, falei de tudo, falei da Vale, deu uma subidinha interessante, a Petrobras aqui deu uma caída para vir buscar 34, 38, o Bovão aqui possivelmente 108,90. O mini índice tá uma parada bem louca, né? Porque está acima de 140, 940, 114, 940. Então aqui a gente tem uma força maior compradora até o momento, né? O mini índice aqui, a gente vai puxar a nossa ferramentinha aqui para saber, mas a gente sabe que a distribuição está lá no topo, não tem nem sombra de dúvidas sobre isso. A gente vai pegar aqui e vai colocar ali.
Então pode ver que a região de POC está ali em cima. Eu vou deixar a maior concentração aqui, né? E quem sabe o mercado ele não pode vir buscar essa região aqui, né? Essa região aqui para poder fazer um movimento de queda, ninguém sabe. Eu não acho confortável para mim no meu personal. Quem achar confortável, tranquilo, arrocha aí essa comprinha nessas regiões, beleza? Gráfico de 5 minutos já expliquei para vocês o que eu poderia fazer nessa região. E gráfico de 1 minuto, o que me intriga é justamente o rompimento dessa barra de fluxo elevado do dia 25. E aí, se não ganhar essa barra aqui para cima aqui, possivelmente a gente vai ter mais queda aí no mini índice. Certo? Agora vamos ver essas duas. Na verdade não, vou fazer outro vídeo falando sobre para não ficar muita informação aqui em um vídeo só. Beleza, galera? Então, galera, deixa aquele likezinho aí, tá? Ajuda o canal. Se não é inscrito aí, caiu de paraquedas, pode se inscrever aí. Eu faço análise todos os dias aqui do mini índice, tá? E uma vez por semana do Bitcoin. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar aí minha análise do Bitcoin para vocês que acabei de fazer. Tá fresquinho aí, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Boa operações a todos na segunda. Tamo junto. Os